Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista sobre saídas do corpo, chakras, aura, vida após a morte, tantos temas legais e interessantes aí nos estudos espirituais. Na parte técnica, meu querido amigo Euri, aqui presente hoje comigo novamente, e vários temas hoje no programa. Como vocês sabem, o programa tem 2 horários agora, às quintas-feiras ao vivo, das 19h30 às 20h30, e aos domingos, nesse horário, de 10 às 11 da manhã. São 2 programas inéditos. O programa não é repetição do outro, não. Quinta é um programa, domingo é outro, sempre com a temática espiritual. Aí o Viagem Espiritual em 2 dias diferentes, com mais conteúdo para passar para todo mundo, tá bom? Vamos lá, eu vou dar sequência aí ao programa da última quinta-feira que eu fiz ao vivo, onde eu contei alguns lances da viagem que eu fiz para os Estados Unidos, para Orlando, Boston e New Jersey. Contei algumas das experiências e visões que eu tive lá. E é claro, eu aproveito na medida em que pessoas que estão nas palestras que eu vou e nos cursos me fazem perguntas presenciais lá durante os eventos. Eu então seleciono algumas dessas perguntas que eu acho pertinentes para a gente trazer aqui para o programa, porque a resposta a essas perguntas pode ser interessante para o esclarecimento de outras pessoas com as mesmas dúvidas. Então lá, uma moça me fez uma pergunta sobre o cordão de prata, que ela vê de uma forma diferente na questão da cor em relação a tudo que ela já leu. Antes de responder, vamos colocar no contexto para ajudar o pessoal que está iniciando nesses estudos. Quando ocorre uma experiência fora do corpo, em que o corpo espiritual, psíquico, se projeta de dentro para fora do corpo material, configurando uma separação temporária entre o veículo extrafísico e o corpo humano, formam-se feixes de energia na aura do corpo, que é o chamado dupletérico. Projetam-se vários filamentos da cabeça aos pés, interligando o corpo extrafísico ao corpo humano durante a experiência extracorpórea. Saem milhares desses filamentos da cabeça até os pés, mas notadamente na região dos 7 chakras principais, projetam-se os filamentos maiores e mais condensados dessa estrutura que ganhou o nome de cordão de prata ao longo da história. Quando o corpo extrafísico está flutuando 2, 3 metros por sobre o corpo humano, ainda está dentro do campo energético da aura humana, que se distende 4 metros a 6 para fora do corpo, isso considerando a aura do corpo humano, o dupletérico. O corpo astral ainda ali projetado dentro desse raio de ação, quando você olha para baixo, você vê feixes energéticos interligando a parte extrafísica, a parte física, principalmente na região dos chakras. Ocorre que muitas vezes um desses chakras está um pouco mais condensado naquela experiência. Então a pessoa olha para baixo e vê o filamento que sai do chakra umbilical na região abdominal mais denso, e ela vai então dizer que aquele cordão de prata sai dali. Outras vezes sai da região do chakra cardiorrespiratório e na maioria das vezes da região da cabeça, nos chakras frontal e coronário. Isso explica por que autores diferentes falam do ponto de contato do cordão de prata no corpo humano ser em lugares diferentes, dependendo da maneira como cada autor viu. Mas, na verdade, sai de todas as partes, formando feixes energéticos que, à medida que o corpo extrafísico vai fluindo e se distanciando do corpo, esses feixes se reúnem formando apenas um elo energético, que ao longo da história ganhou muitos nomes: cordão astral, fio de prata, teia de prata, elo perispiritual, ligação prânica, elo de Ti, linha da vida. São muitos nomes. Agora, o nome que aparece mais na literatura dos temas de saídas do corpo internacionalmente, e que praticamente a maioria dos livros chama assim, é cordão de prata, um nome que veio oriundo da área ocultista, que por sua vez tirou isso da área do Eclesiastes da Bíblia, capítulo 12, versículos 6 e 7,
onde o pregador da Bíblia, né, que usava este pseudônimo, o pregador, que na verdade era o sábio Salomão, segundo tudo indica, sob pseudônimo, ele então, falando do momento da morte, eu vou repetir, Eclesiastes capítulo 12 na Bíblia, versículos 6 e 7. Falando então do envelhecimento do corpo humano e o momento da morte, ele diz que na hora da morte rompe-se o cordão de prata e o espírito segue para o céu enquanto o corpo desce para a terra, significando que havia uma ligação, um elo, que ele chama de cordão de prata, naturalmente por uma questão metafórica. Não é uma corda e muito menos de metal ou prateada, nada disso. Quando ele fala cordão, no sentido simbólico de algo que liga duas partes, no caso o corpo espiritual e o corpo humano. Quando ele diz que é de prata, não é que é de metal, simplesmente é branco, brilhante, branco prateado, lembrando o brilho da prata. Então ele fez uma associação por correlação, por analogia com a cor prateada. Daí ele chamou de cordão de prata. Não é uma corda e muito menos de prata, simplesmente um elo que liga o espiritual ao físico, que lembra o brilho da prata, porque é de energia, são feixes, formando um elo só. Ele então assim chamou. Séculos depois, os ocultistas, também de forma esotérica, simbólica, chamaram de cordão de prata, mas foram surgindo nomes diferentes. O grande projetor extrafísico americano, Sylvan Joseph Muldon, autor do livro Projeção do Corpo Astral, publicado na América do Norte em 1929, chamava de cordão astral. Se você pegar a literatura espírita, baseada no nome perispírito, surgido na doutrina espírita no século XIX, a partir do Livro dos Espíritos, em 1857, lançado por Allan Kardec na França, depois o Livro dos Médiuns, fala do perispírito, que era a forma que Allan Kardec nomeava o que o ocultista chamava corpo astral, o que o cristão chamava corpo espiritual. Então, o elo energético foi chamado de cordão perispirítico, ou cordão perispiritual, ou laço fluídico também, e aí esses nomes acabaram pegando dentro da área espírita. Então são muitos nomes, mas a literatura específica de livro de saídas do corpo, em sua grande maioria, manteve o nome cordão de prata, pelo menos assim aparece na maioria dos livros, e aí se mantém o nome por uma questão assim de facilitar o entendimento. Então, voltando aqui à pergunta que a moça me fez. Ela me falou o seguinte: Wagner, eu já li em vários livros que esse cordão de prata tem a cor prateada, né? Já vi gente dizer que o cordão é azulado, mas Wagner, nas saídas do corpo, quando eu olho para baixo, que eu estou próximo ao corpo, eu vejo como se fosse uma linha de energia branca brilhante. Não lembra o brilho da prata, parece um branco fosforescente, muito brilhante. Será que eu estou vendo errado? E eu expliquei para ela que não, e agora eu vou explicar para vocês. O cordão de prata, assim como a própria aura, pode alternar cores diferentes de acordo com a densidade energética dos chakras naquele momento. Como o cordão de prata se projeta para fora do corpo humano, para fora do duplo etérico, para segurar o corpo astral, independentemente da distância, e quando o corpo astral está muito longe, ele toma o formato parecendo uma teia de aranha no ar. Daí, por metáfora, teia de prata ou fio de prata, por metáfora aí de alguns autores, não significando que ficou mais fraco porque parece uma teia, é que mudou a condensação e passou para o plano sutil. E aí, se o cordão estiver muito denso, o corpo astral também está denso e não acessa níveis sutis, fica pairando no campo energético aqui da própria Terra, no duplo etérico aqui, vendo as coisas do aqui e agora. Então, quando o cordão de prata está muito condensado, ele pode apresentar, inclusive, cor alaranjada, condensado demais até um vermelho alaranjado, são as cores de conexão do corpo com a Terra. Por exemplo, muitas vezes pode apresentar um azul, que normalmente um azul acinzentado, que normalmente é o campo energético do corpo, do pletérico, pode no início, né, na primeira parte do cordão de prata, ainda próximo do corpo, pode apresentar essa característica. Agora, quando para longe, ele apresenta duas características, o branco prateado ou então o branco fosforescente. Eu sei porque eu vi muitas vezes também meu próprio cordão de prata
branco fosforescente. Então eu sei que a informação dela é real. Para ver o cordão de prata, você tem que estar mais próximo do corpo, dentro do perímetro energético do cordão de prata e do duplo etérico, para perceber mais claramente. Agora, quando a pessoa está fora desse perímetro, é muito difícil perceber, porque ele fica muito sutil. E existe um puxão ou repuxão que a pessoa sente na saída do corpo, na base da nuca do corpo astral, né? Ou paranuca ou nuca extrafísica. Você toma um puxão e em segundos você cai dentro do corpo. E muitas vezes, quando você toma essa fisgada, esse puxão, em frações de segundos você pensa, vou ser puxado. E mais rápido que você possa completar o pensamento, você está encaixado de volta abruptamente no corpo humano. Isso ocorre quando rola um barulho perto do corpo humano, um carro que passou ali, cano de descarga fazendo barulho, ou a pessoa que dorme junto do projetor, o projetor encosta na pessoa e aí, por autodefesa, o corpo traciona o espírito de volta de onde quer que esteja. Então dá esse solavanco na hora do encaixe, um repuxão. Isso foi chamado pelo Silva Moldon, lá em 1929, no livro Projeção do Cordão de Prata, de chamado do cordão astral, ou tração do cordão astral. Décadas depois, o Valdo Vieira, nos 2 livros seus de projeção específicos, Projeções da Consciência e Projeciologia, chamou de aviso admonitório, aquilo que o Silva Moldon chamava de tração do cordão de prata, que é um repuxão que quem tem saídas do corpo experimenta com frequência, reconhece quando o outro projetor ou projetora fala no tema, é uma coisa dentro do rol de sensações de quem tem saídas do corpo com certa frequência. Então, muitas vezes a pessoa olha para baixo e não vê o cordão de prata, por estar às vezes com os filamentos muito sutis, ou a percepção dela está mais voltada para o plano extrafísico, ela então não consegue perceber esse conjunto de filamentos energéticos. Muita gente pergunta se seria possível esse cordão de prata ser partido por uma entidade do mal. Isso é impossível, gente, tá? Porque o cordão de prata não é um elemento extrafísico, ele é um elemento do campo energético do corpo, para segurar o corpo espiritual dentro da matéria por uma vida. E ele se rompe pelo desgaste do corpo, a morte do corpo. O duplo etérico se abre, o corpo astral é ejetado para fora. Em casos de doença, esse campo energético vai desgastando devagarzinho e soltando gradativamente. Mortes abruptas, esse campo abre e expele imediatamente o corpo astral de dentro para fora de forma abrupta, muitas vezes quando a morte é violenta, né? Então esse campo energético, ele pertence ao corpo humano, ele não é um veículo de manifestação isolado como o corpo astral ou o corpo mental, ele é uma interface entre o campo energético do corpo astral e o corpo humano fazendo esta conexão. Se eu chamar o corpo de 1, o corpo astral de 2, duplo etérico é 1,5. Então não dá para uma entidade extrafísica assediadora partir essa conexão, porque a entidade ela não consegue tocar no seu corpo, nem no cordão de prata, exceção de casos de materialização com efeitos físicos, fenômeno de ectoplasmia, mas isso não é uma coisa comum. Então, isso era um mito antigo. Também se dizia que uma entidade pesada poderia entrar no seu corpo quando você estivesse fora. Conversa fiada, né? Isso é uma simples olhada na literatura dos livros de projeção astral tira completamente essa dúvida. Animais também saem do corpo. É mais comum do que se imagina. É que haviam muitos mitos sobre saídas do corpo. Muitos ocultistas à moda antiga queriam manter determinados temas somente para os iniciados, sem uma abertura para a população. Aí dizia isso é perigoso. Era uma cortina de fumaça. Não todos, é claro. Hoje em dia se sabe que as saídas do corpo acontecem na área urbana, não é dentro da pirâmide do Egito ou no Himalaia. Pode acontecer com a gente morando aqui em qualquer lugar, sabe? Você está morando no subúrbio, morando numa comunidade, morando onde quer que seja, você vai ter saídas do corpo. Eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, morando na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu não estava em caverna do Himalaia, não estava dentro da pirâmide, não era iniciado em nada. Experiências espontâneas, como acontece com a maioria, que criaram muitos mitos. E muita gente começou a achar que seria perigoso, que o cordão de prata poderia romper. Cordão de prata rompe na hora da morte, gente. Criaram muitos mitos em cima. E muita gente que me disse isso quando eu era adolescente falava assim, você vai morrer uma hora dessas,
nessas saídas do corpo sul. Isso é perigoso. O pessoal que dizia que eu ia morrer, todo mundo desencarnou. Até hoje eu não desencarnei. Se saída do corpo matasse, eu não estaria aqui. Não existiria literatura sobre saída do corpo, porque o autor teria morrido antes e não teria voltado para escrever. Agora, é claro que tem um monte de gente que não pesquisa o assunto, não tem visão de conjunto, que vai falar que pode acontecer. Mas é só dar uma olhada, para não ficar só na minha opinião, dá uma olhada na literatura, os autores sérios sobre saídas do corpo, vocês não vão encontrar esse tipo de informação que simplesmente é banal, sem embasamento nenhum. O que tem é falta de informação, muito mito e muito achismo na questão das saídas do corpo. Bom, seguindo aqui, tá, pessoal? Inclusive, para citar e não ficar em autores brasileiros que eu sempre recomendo aqui, Valdo Vieira, Luiz Roberto Matos, na internet o Saulo Calderon também, e outros pesquisadores e autores brasileiros bons que nós temos aqui no país, Dalton Roque também, tanta gente boa por aí, Liliane Moura, né, minha amiga também, gente bacana. Eu quero citar aqui no caso 3 autores que, se vocês leem em inglês, dá uma olhadinha em 2 deles e os livros saíram aqui em português. Tem um autor que eu estou relendo os livros dele, é o Robert Krukel. O Robert Krukel era um pesquisador inglês que em 1961 lançou uma das obras fundamentais de saídas do corpo, que se chama O Estudo e a Prática da Projeção Astral. Um livro em inglês. O Robert Krukel era um inglês aposentado, em que ficou viúvo muito cedo, não tinha filhos, aposentado, um homem muito inteligente, muito didático. Ele começou a pesquisar saídas do corpo e resolveu organizar, compilar os relatos e perspectivas que ele via em relação aos relatos que as pessoas publicavam. Ele pesquisou muito na literatura em inglês, principalmente os relatos e autores que tinham lá. Então, em 1961, ele lançou esse livro, que é muito legal. Por exemplo, um capítulo do livro, Saídas do Corpo com Presenças Espirituais. Outro capítulo, Saídas do Corpo Espontâneas. Daí por diante, ele era muito didático. E ele, então, começou a publicar livros e publicou vários. Nunca saiu nada dele em português. É um dos principais autores. Eu tenho todos os livros dele. Um autor que eu gosto bastante. Ele desencarnou em 1983 e entre os 60 anos dele e os 81, 82, ele publicou essas obras clássicas aí de projeção astral. Então, quem lê inglês, procura esse autor, Robert Krukel, espetacular. Aqui no Brasil, 2 autores muito bons citaram Robert Krukel em seus livros. Um deles, o Valdo Vieira, que gostava do trabalho do Robert Krukel, tinha todos os livros, e o outro, o grande Hernani Guimarães Andrade, do Instituto de Psicobiofísica aqui de São Paulo, um dos grandes pesquisadores de fenômenos parapsíquicos aqui no país, que lançou um livro chamado Espírito, Perispírito e Alma, inicialmente pela editora Pensamento, e hoje ele está relançado por uma outra editora que eu não me recordo o nome. E ele tem um capítulo sobre saídas do corpo, em que ele compara trechos do André Luiz na série Nosso Lar, falando de desprendimento espiritual, com a literatura do Robert Krukel, e acaba reproduzindo trechos do livro do Krukel em seu livro, Espírito, Perispírito e Alma, para dar uma noção bibliográfica para vocês pesquisarem, por favor, autores sérios, não ficar com achismo, não ficar pesquisando pela internet uma coisinha ou outra. Corre atrás, se vocês gostam do tema, entendem que isso é coisa séria, aprofunda a literatura e autores sérios, bem fundamentados. O outro autor que eu quero citar é o americano William Buhlman. William Buhlman tem, se eu não me engano, hoje 4 ou 5 livros já publicados, mas 2 deles saíram no Brasil a partir da década de 2000. Um deles é excepcional, é o Aventuras Além do Corpo, que saiu aqui no Brasil pela editora Ediouro. Livro excepcional mesmo, de relatos das projeções dele, e ele, como estudante de física, procurou interpretar as saídas do corpo por esse campo, e o livro é realmente muito bom. E depois uma sequência chamada O Segredo da Alma, que saiu aqui no Brasil pela editora Pensamento. O primeiro, Aventuras Além do Corpo, editora Ediouro, tá? Está esgotado e acha em sebo. Agora o segundo ainda está em catálogo, O Segredo da Alma, editora Pensamento.
livros muito bons. O William Bull é um autor moderno, contemporâneo aí de todos nós, um dos grandes autores americanos das saídas do corpo. E o outro é o Albert Taylor, um projetor americano, o livro Soul Traveler, Viajante da Alma, só tem em inglês e espanhol. Também excepcional autor com relatos muito legais de projeção extrafísica. São autores bons, já fora os brasileiros, Valdo Vieira, Luiz Roberto Matos, Dalton Roque, Saulo Calderon e tanta gente boa, né? É bom de vez em quando dar essas dicas aqui de leitura sadia. Silva Muldon, clássico, né? Robert Alan Monroe. Além desses aqui, esses três, Robert Kruko, William Bullman e Albert Taylor. Para quem quiser pesquisar, autores sérios, não fiquem com achismo. Eu vou repetir, gente. Quem gosta desses temas, por favor, aprofunda. Isso não é brincadeira mística, é coisa séria. Não é aquela coisinha que a gente encontra na internet. Ei, alguém tem uma técnica infalível de saída do corpo. Ei, eu queria sair. E a pessoa não leu nada, não entende quase nada. Acha que isso é uma brincadeirinha mística, que ela quer dar uma saidinha. E, no entanto, é um tema seríssimo, que quem aprofunda esse tema melhora o seu nível de consciência. Está estudando algo além das coisas daqui, são as saídas do corpo. Isso no rol antigo dos iniciados das tradições herméticas clássicas da Grécia, do Egito, os antigos iogues na velha Índia, os velhos mestres taoístas na velha China, os tibetanos antigos. Tudo isso era num rol místico, mais hermético. Hoje, essa temática está em aberto e a literatura de saídas do corpo hoje é vasta. E não adianta ficar pesquisando o capítulo de um livro aqui ou capítulo de um livro lá. Vai na literatura específica do tema e compara vários autores de tendências diferentes para ter a visão de conjunto, pessoal. Não ficar refém da visão de um autor só. Veja, eu estou citando para vocês vários autores. Dá uma olhadinha e tira o seu consenso no meio, a partir da sua própria experiência, o seu próprio bom senso, estudando autores diferentes e achando um ponto de equilíbrio nesse estudo. Bom, espera só um instantinho aqui, gente, deixa eu me posicionar aqui. Eurico, quantos minutos? Só 2, cara. Não acredito, você adiantou o relógio. Você virou discípulo do Tomás? Porque é domingo e você quer almoçar, é isso? Então tá bom. Espera aí, pessoal. Só tem... deixa eu citar algo aqui também. Importante. Vocês que frequentam reuniões espirituais, nos grupos que vocês gostam mais, na linha que vocês preferirem mais, mas é de uma responsabilidade enorme. Quando há reuniões de grupos, existem os campos energéticos coletivos, as egrégoras, onde as pessoas estão juntas ali vibrando uma energia a favor do bem comum da humanidade, ou fazendo preces em grupos, ou fazendo mantras, ou irradiando energia por técnicas bioenergéticas, mas com sentimento. Grupos somam pessoas, formam campos energéticos coletivos e mentores invisíveis operam nessas egrégoras, captando as energias e levando para prestar assistência. E lá nos Estados Unidos, estava contando para um grupo mediúnico de lá, da mesma forma que hospitais têm bancos de sangue para usar de acordo com a necessidade, o plano espiritual tem banco de energia, aonde em reuniões espirituais eles escolhem as energias dos encarnados, né, guardam, estocam essa energia em recipientes energéticos plasmados apropriados para a contenção dessa energia e guardam nos centros de cura do astral para utilização no momento de uma tragédia ou em algum momento pela necessidade. Quando a tarefa é extrafísica no plano espiritual, não há esta necessidade, eles movimentam as energias lá mesmo. Mas quando é algo aqui no campo energético do plano físico, tratando-se de espíritos apegados, ou a desencarnação coletiva no acidente, em que precisa dessas energias para soltar o pessoal mais rápido, desconectar do campo energético da matéria e passar em portais extrafísicos para outro plano, eles precisam de energia mais ou menos mesclada do plano deles com o nosso plano. E aí eles utilizam essas energias guardadas nos centros de cura, extraídas dos grupos, na média, na soma. Então, quando você participa de uma reunião, sua energia também se soma, seus pensamentos,
seus sentimentos, suas energias, formando essa média que poderá ser usada para assistência espiritual invisível para a própria humanidade. Então, vocês que participam de grupos, entendam, é uma questão séria, é uma responsabilidade, não é um lugar só para visitar ou fazer troca social, também é, mas principalmente, gente, a responsabilidade. Você está indo para um campo energético específico, você não está entrando no ambiente natural aqui do plano físico normal, está entrando numa egrégora que se liga a outros planos. Então, quando forem para uma reunião, seja lá onde for, vá com respeito àquela reunião, com luz nos propósitos, entenda que há mentores ali que vão interagir invisivelmente com você, não vá de forma leviana, não vá por obrigação, vá por amor, por consciência, discernimento e respeito à luz, para que isso tudo, essa reunião, possa ser útil para o bem da humanidade, assim como é útil para vocês também. É somente esse toque para somar mais, gente, tá? E fazer algo melhor, sempre baseado na luz. Euri, estamos em cima do intervalo? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta, tá? Pessoal, estamos voltando aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Na parte técnica, meu amigo Euri, dando suporte aqui para o programa. Vamos aí dar sequência agora com uma outra temática. Falei de cordão de prata no primeiro bloco, saídas do corpo e no finalzinho, reuniões espirituais. Deixa-me passar agora alguns conteúdos para vocês mesclados, tá? Que envolve um pouquinho a parte dos chakras e dos campos energéticos. Como eu faço palestra em lugares variados, é claro que eu percebo atmosferas coletivas, egrégoras, vamos chamar assim, e suas formas de operar. Eu faço palestras na Umbanda, grupos espíritos, grupos maçônicos, grupos da Rosa Cruz, faço em colégios, já faço também em grupos teosóficos e graças a Deus pela perspectiva universalista que eu abordo esses temas, eu vou em vários lugares, sempre contribuindo com a parte espiritual. E é claro que eu entendo que tem pessoas, às vezes, bitoladas, que tendem a rotular as pessoas. Por exemplo, eu lancei um livro Na Luz dos Pretos Velhos, em que é para dar uma visão universalista na mensagem dos pretos velhos, e não uma visão natural dentro da Umbanda, que seria de esperar, mas os pretos velhos no sentido de ensinamentos para o público em geral, principalmente sobre saídas do corpo. Aí alguém chega e fala, eu acho que esse cara é um bandista, ele lançou um livro de preto velho. Lancei um livro chamado Na Luz de Krishna. Aí alguém lê e fala, eu acho que esse cara é Hare Krishna ou é hindu. E que nada, não sou nada. Aí eu lanço um livro chamado Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, sobre saídas do corpo, Euri. O pessoal fala, eu acho que ele é projeciólogo. As pessoas ficam rotulando pra caramba. Se eu tiver saúde e tempo para isso, talvez eu lance um livro Na Luz de Buda, eu não sou budista, lance um livro Na Luz de Cristo, eu não sou cristão, e vou lançando o que quer que seja, Na Luz da Mãe Divina, e daí vai. Então, eu sempre abordo as coisas de forma universalista, mas alguém com uma visão rotuladora tende a rotular você de acordo com o parâmetro estreito dela. E para mim, espiritualidade não tem doutrina. Para mim é universalismo e espiritualismo somado, pelo menos a minha maneira de ver é essa. Pelo menos para mim ela está fazendo bem, não sei os outros. Mas para mim o que eu tento passar é dentro dessa vibe. Então, observando campos energéticos diferentes, eu vi muitas vezes, em torno de grupos de Umbanda, massas de fogo vivo, protegendo o perímetro energético das reuniões umbandistas. Quando eu digo fogo, não é o fogo no sentido físico aqui, por combustão, não. Eu estou falando o elemento fogo visto por um ponto de vista etérico, energético, visto por um ponto de vista extrafísico. E não custa nada lembrar que dentro da Umbanda existe a magia do fogo, magia das velas, e o elemento fogo é utilizado nos rituais de Umbanda. Então eu vi massas energéticas parecendo fogo vivo em volta de grupo de Umbanda de proteção, que a Umbanda desmancha muito trabalho de magia para o mal, então tem uma proteção, natural. E essas massas de chamas vivas afastavam entidades pesadas
que gostariam de atacar o grupo de Umbanda, que faz o bem, grupo de luz. Estou falando de grupos sérios de Umbanda trabalhando pelo bem, e eu faço questão de falar isso aqui. Eu não sou um bandista, não sou coisa nenhuma. Eu sou um espírito encarnado na Terra e tendo livre trânsito em lugares diferentes, e tem que ser justo e correto nas informações. Agora, para correlacionar, na Índia, entre os hindus, existe um ritual chamado Agnihotra, em que os fiéis chegam, os sacerdotes ou mestres da tradição hindu, com lamparinas acesas, com fogo, e passam a lamparina em volta da pessoa, utilizando o elemento fogo também. E isso no ocultismo se diria os elementais do fogo, mas isso já era falado na velha Índia desde a antiguidade, usando o elemento fogo. Ora, eu não vi, mas é de se supor que em torno da egrégora hindu existam também muralhas de fogo ou campos energéticos de proteção, porque tem um ritual do Agnihotra, lembrando que Agni é o antigo deus do fogo da velha Índia. Então eu estou fazendo algo por comparação. Na Umbanda, magia de fogo, lá no hinduísmo, o Agnihotra, ritual do fogo. Então existem proteções energéticas em torno de ambientes usando o elemento fogo. O fogo ilumina, o fogo dissolve impurezas, o fogo vai de baixo para cima, o fogo clareia. Então, por correlação, a nível energético, existe toda a tradição de trabalhar com o elemento fogo para proteção. Na Umbanda, e estou falando agora o Agnihotra dentro do ritual hindu. Tá, tenho visto também sobre ambientes ligados ao cristianismo, tá? Ligados à vibração de Maria dentro do catolicismo clássico, tá? Incrível, gente. Um terço energético plasmado por cima de um grupo cristão, um terço feito de luz, e dentro do terço, assim no espaço vazio, o rosto da Maria, a mãe de Jesus, por cima de ambientes cristãos para proteção. É importante assinalar tudo isso para vocês, como visões extrafísicas de forma eclética, ecumênica e universalista. E eu não vou ficar comparando a atmosfera de grupo, porque eu não estou dentro de grupo nenhum, eu estou olhando no geral e cada um que associe com a vibração que gostar mais. Para mim, essa vibração é sempre de conjunto. E vi essa vibração da Maria muito legal por cima de grupos cristãos. Tá. Também havia no ocultismo uma prática que era o seguinte: o ocultista de olhos fechados visualizava uma esfera de luz como um sol, e dentro da esfera a figura de Jesus em pé com os braços abertos, né? E como uma forma de proteção, uma espécie de esoterismo cristão ou cristianismo místico, como eram falado em certos círculos antigamente, né? E aí, posteriormente, a figura do Cristo em pé com os braços abertos dentro do sol, que era essa luz, foi substituída por uma cruz, né, que representa uma linha na horizontal atravessada por uma linha na vertical. E se a gente olharmos direitinho, a cruz simboliza um homem com os braços abertos, a cabeça, que é a parte superior, e o fio da coluna, que é a parte inferior. Então era um símbolo do cristianismo místico em grupos esotéricos, uma esfera de luz com uma cruz dentro. Isto também é forma de proteção por sobre um grupo dentro dessa vibe, tá? Outro detalhe muito legal, gente, tá? Que eu aprendi lidando com mentores da Umbanda, e só para dizer para vocês, de uma forma bem aberta, eu sempre vi mentores espirituais de várias tradições, principalmente hindus, egípcios, chineses, como vejo aqui no Brasil, indígenas desencarnados, xamãs extrafísicos, negros extrafísicos e entidades ligadas às tradições afro, aqui no Brasil também, ou tradições xamânicas no espectro indígena. Então, nunca me pediram para fazer qualquer tipo de ritual, porque os mentores sabem com quem que eles estão lidando, né? Se a pessoa está dentro de uma tradição, eles vão sugerir um ritual para mantê-la ligada. Mas se a pessoa trabalha de forma universalista, eles não vão sugerir ritual, porque ela já vai direto na questão da energia, como visão de conjunto. Então, incrível, nunca me pediram para fazer ritual, vai ali e se submete a uma doutrina. Não, o que pediram entre em todos os lugares e faz o que você sabe fazer, espalhe o bem através do que você faz, e você é um elemento que deve sempre buscar o alto e a luz, você é apenas um intermediário, seja
honesto, leal, sincero e vai fazendo o seu trabalho. Você não é dono da luz, você é apenas um veículo de algo maior e Deus está te dando a chance de trabalhar. Vai lá e coopera em cada grupo, sempre em nome da luz, em nome da espiritualidade como um todo. Então, por isso que eu fui observando em lugares variados esses simbolismos, imagem de proteção e elementos. Então, também aprendi, quando passa energia, por exemplo, vamos pegar um umbandista ou alguém que tem a mente aberta e gosta da vibração da Umbanda. Alguém que passa energia no Reiki, na cura prânica, ou o passe à moda espírita ou da Umbanda, ou o jorei da messiânica, quando a pessoa está passando energia, ela pensar no nome de Oxalá, não na mente, mas sim nas mãos, nos chakras das mãos, repetindo o nome de Oxalá mentalmente, ela não mexe a boca, como se as mãos falassem Oxalá, Oxalá, irradiando energia. Isso amplia o fluxo da energia. Para mim funciona assim. Agora eu posso, com o meu universalismo, aplicar energia pensando no Namah Shivaya e evocar Shiva. Então, é isso que eu estou falando, eu não estou preso a rótulo. Muita gente já tentou me rotular, não dá certo, gente, tá? Isso é a própria mente da pessoa que é rotuladora, não é aonde ela está apontando. Então é importante assinalar para vocês esses mecanismos e formas diferentes de trabalhos em linhas diferentes. Pelo menos essa é a perspectiva que eu gosto de abordar. Bom, eu estou aqui com o meu livro Falando de Vida Após a Morte, tá? Para quem for assistir no YouTube depois, está aqui da editora Luz da Serra, o livro lançado em 2012, e aí a capa está atualizada, né? Mudamos a capa, está muito bonito o livro. Eu tenho 2 livros pela editora Luz da Serra, que é o Viagem Espiritual, a Projeção da Consciência, que já está na 8ª edição, e este aqui que está na 3ª, Falando de Vida Após a Morte. Esse livro é muito legal para ajudar pessoas que perderam alguém, tão triste, para voltar a viver, estudar, passar a ter discernimento para poder superar a dor da perda, que sempre vai existir, mas utiliza informação sadia para sair dessa noção da perda e voltar a viver e seguir em frente, né? Não estou dizendo para deixar de sentir, saudade é no coração, mas o discernimento na consciência ajuda a lidar melhor com a saudade, ajuda a entender o processo de uma forma espiritualista, é claro, para quem gosta dessa abordagem. Então eu selecionei um texto para ler aqui e antes da gente entrar nessa atmosfera de vida após a morte, né, eu quero indicar 2 livros para vocês, que o primeiro é A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia, um livro excepcional publicado na Inglaterra há muitas décadas. Por que eu não estou citando autores brasileiros? Porque já citei tantas vezes aqui a série O Nosso Lar, do André Luiz, pelo Chico Xavier, Violetas na Janela, da Vera Lúcia Marinzec, e tantos livros de vida após a morte que nós temos aqui no Brasil, de vários autores. Então quero citar os que são menos conhecidos, até como forma de dica bibliográfica, para dar outra visão de conjunto. Então, A Vida nos Mundos Invisíveis, Anthony Borgia, é um dos grandes livros de vida após a morte, publicado internacionalmente. O livro foi editado pela editora Pensamento. Se esgotou, acha em sebo, mas uma outra editora, que eu não me recordo o nome agora, relançou o livro. Procurem. Para quem estuda a questão de planos extrafísicos, subníveis do plano espiritual, é um livro muito bom. Também indico o livro A Vida Além da Sepultura, do médium Exílio Mais, com informações do espírita Tanagildo, assessorado pelo espírito Ramatiz, editora do Conhecimento. Esse livro é editado pela editora Freitas Bastos durante décadas. A editora fechou e a editora do Conhecimento relançou os livros do Ramatiz. E o outro livro é O Testemunho de Luz, da Ellen Graves, também publicado na Inglaterra. É uma freira desencarnada que passa mensagens pela Ellen Graves, contando como é a vida no mundo espiritual, também dando uma outra visão do plano espiritual, a moda inglesa, para a gente olhar de forma diferente, gente, somar no conjunto e daí melhorar o estudo da gente nessas áreas. Euri, por favor, quanto tempo aí? 12. Deixa eu pensar aqui se dá para mostrar uma outra coisa aqui antes. Eu acho que dá sim, tá? Vamos lá. Pessoal, há um poeta sufi que eu gosto muito, que é o Jalaluddin Rumi. Viveu no século XIII.
aonde hoje é a fronteira do Afeganistão com o Paquistão, mais ou menos. E esse poeta sufi, com a tradição árabe, né, clássica de outrora, uma tradição muito legal na época dele, dentro do sufismo, né? Não é o islamismo como nós conhecemos hoje, mas a parte sufi clássica, século XIII, né? Havia esse grande poeta, o Jalaluddin Rumi. Quem quiser conhecer a poesia mística dele, tem um livro chamado... Ai, caramba, agora deu um branco. Caramba, é um livro de poemas místicos, tá? Da editora Attar, né? Do Jalaluddin Rumi. Vocês vão achar, é muito bacana. E o Rumi tem uma abordagem muito legal que diz o seguinte: o corpo é um microcosmos refletindo o macrocosmo que é o universo. Então, ele fala que dentro do nosso corpo existem 7 vasos plantados pelo Supremo, que na verdade é uma metáfora dos 7 chakras. E ele diz na poesia dele, e aqui eu estou sintetizando, de que dentro de cada um desses 7 vasos existe uma plantinha com uma flor em botão pronta para se abrir, para desabrochar, que é preciso regar esta plantinha para que a flor possa florescer dentro daquele vaso, né? O vaso é o chakra, a metáfora, 7 vasos, 7 chakras. Então ele fala que de vaso a vaso essas flores vão abrindo até que no alto da cabeça abre o grande vaso, que é o jardim de estrelas, porque o chakra coronário no alto da cabeça, em sânscrito chamado Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, como uma flor que se abre para o infinito. E na metáfora do Rumi, jardim de estrelas, olha que metáfora linda, cada chakra como um vaso com uma plantinha e dentro da plantinha uma flor desabrochando, e a flor principal se abrindo como um jardim, abrindo 1000 pétalas para o universo, um jardim de estrelas. E aí o Rumi fala, onde mana a luz, né? Ele chamava Deus de o amado, sabe? O Supremo, o amado, e o amado que ilumina os 7 vasos, que no caso são 7 chakras, pelo amor, fazendo as plantinhas crescerem nesses vasos e as flores se abrirem até que se abra a flor no alto da cabeça, um jardim de estrelas. E eu me lembrei disso hoje, gente. O Jalaluddin Rumi é fantástico, é poemas místicos mesmo, da editora Attar, espetacular. Quem gosta de poesia mística de alto nível, leia o Jalaluddin Rumi, que é um poeta incrível. Eri, estou citando autores diferentes, né? Áreas diferentes, e alguém vai e me rotula dentro de alguma dessas áreas. Você está de sacanagem, né? E a visão universalista, ela permite transitar em áreas diferentes e equilibrar. Eu não estou falando de salada espiritual, que você vai e mistura tudo, não. Estou falando de alguém bem sedimentado e que pode viajar naturalmente procurando ponto de conexões e equilíbrio, porque sua própria consciência já é assim. Eu acho que eu já trouxe isso de outra vida. E outra coisa, eu entendo claramente que pode ter alguém cético que não acredita em nada disso e não importa em nada. Dentro da visão que eu tenho, para mim o caráter da pessoa é o que mais importa, não é a doutrina dela, nem a cor da pele, partido político dela, ou time de futebol. Não me interessa nada disso, me interessa o que ela pensa, o que ela sente, o que ela faz. E é o caráter dela. Não me interessa se ela frequenta uma linha espiritual ou nenhuma. Me interessa que ela seja honesta, correta, justa e que se faça o melhor que ela puder dentro do pedacinho ali onde Deus colocou ela para viver aqui na Terra. E se alguma coisa que sai dela beneficia a sociedade ou a ela, ou alguma coisa que faça ela feliz. Isso é o que importa, não é o rótulo doutrinário, esse ou aquele, simplesmente é uma barreira a isso, igual você tem preconceito racial, ou sexual, ou social, existe o preconceito doutrinário de condenar o outro que está fora da doutrina que a pessoa gosta, como se o outro tivesse perdido porque não está seguindo a doutrina dela. Eu não tenho isso na minha mente, nem no meu coração. Para mim, o que importa é o que você é, não é sua doutrina, cor de pele, raça, sexo. O que você pensa, o que você sente, o que você faz. É isso que na fritada dos ovos o plano espiritual olha em nós, e na hora que a gente sair do corpo, no momento final, derradeiro aqui dessa encarnação, nós seremos uma soma de tudo que nós somos. É isso que o plano espiritual enxerga em nós.
e é importante ter visão de conjunto para assim poder pensar, sentir, tocar a bola em frente. Eu acho que agora já dá tempo para calcular certinho, de eu ler o texto aqui com calma. Vou ler um texto chamado Eles Vivem. É um conjuntinho de textos que estão no livro aqui. Deixa eu ver quantos são. São 5 textos chamados Eles Vivem, e eu quero ler a parte 4. Está no livro Falando de Vida Após a Morte, editora Luz da Serra. Um livro bem interessante, qualquer livraria grande tem, ou diretamente pelo site Luz da Serra, que é a editora que trabalha comigo. E detalhe, não estou trazendo para divulgar livro não, gente, tá? Não tem essa necessidade, não. Eu quero é compartilhar um texto que fale de vida após a morte, que dê uma ajuda para quem está triste pela perda de alguém. Não quero doutrinar ninguém, nem que você vá alugar algum. Eu quero que você escute o texto e se sinta bem. Segue com o que você gostar ou nenhuma linha. Eu só quero compartilhar um texto para trazer uma ideia para você de luz, de imortalidade da consciência, que ajude a você do seu jeito. Esse é o único objetivo aqui. Nós vamos usar... eu hoje cheguei aqui e falei, vamos ler um texto, Euri? Vamos mudar a trilha sonora. O Euri falou, não. Ele me obriga a usar a trilha sonora do Camel, a música Landscapes, que ele se apaixonou há tempos quando eu trouxe aqui para a rádio, da banda de rock progressivo Camel. É um disco de 1981, chama-se Nude, e tem essa música chamada Landscapes, maravilhosa, trabalho de flauta, tocada pelo guitarrista da banda, que também é flautista, Andrew Latimer. Tenho todos os discos do Camel, adoro, e a flauta dele está mágica, muito inspirada nesse trabalho. Então a gente vem usando aí ao longo do tempo do programa essa música de flauta quando eu leio um texto. E aí eu cheguei, falei, vamos trocar o Euri. Falei, não, já virou marca registrada do programa. Então, o texto Eles Vivem, parte 4. E aí quando acabar, a gente deixa ela tocando um tantinho mais só para... Tá bom, Euri? Então vamos lá? Eles Vivem, parte 4, gente. Espero que leve alguma luz aí para vocês que estão baqueados, não só pela perda de um ente querido humano, mas pelo ente querido aí animal, seu pet, que na verdade não é animal, não é, é simplesmente seu filho, né? Pelo menos eu considero o Rama, o meu cachorrinho de 15 anos, Yorkshire, está lá atrás da porta, esperando eu voltar em casa. É meu filho, dorme comigo. Então, também para quem perdeu o bichinho de estimação, seu filhinho, ele sobrevive à morte. Eu posso te garantir, eu não posso te provar nada. Eu só posso compartilhar as coisas aqui e torcer para que um poder maior possa inspirar você ouvindo a se sentir melhor, tá bom? Vamos lá. Isso, Euri, legal. Eles vivem, sim. Não podemos percebê-los pelos 5 sentidos convencionais, pois eles moram em planos extrafísicos. Entretanto, eles sabem que tudo no universo é questão de sintonia. Eles estão ligados a nós não por ego, mas por amor. E dos seus domicílios extrafísicos velam por nós. Eles vivem desde sempre. Não nasceram nem morreram, só entraram e saíram dos corpos perecíveis. Nenhum deles está em cemitério algum. Contudo, eles gostam muito de flores, pois veem nelas o poder da vida se manifestando, o mesmo poder vital que pulsa em seus corações e que também está em nossos corações. Sim, eles gostam de flores não por saudade doentia, mas por verem a vida desabrochando. E eles também gostam de boa música, talvez porque escutem a canção das esferas astrais e reverenciem a plenitude da vida em todos os planos. Eles vivem e sabem que há um tempo para tudo, no céu e na terra. Sabem que o amor é maior do que tudo. Sim, eles não nos esqueceram,
e velam por nós. E quando podem, vêm nos visitar, mesmo sabendo que sua presença será invisível para nós. Todavia, eles não ligam para isso, porque vale mais a sintonia que encontram em nosso coração, o resultado real do que somos, em essência espiritual. Sim, é verdade. Às vezes, eles nos visitam sutilmente e sussurram aos nossos sentidos astrais aquelas inspirações benfeitoras e positivas. E, assim, exortam-nos sobre o valor da vida e a consecução de atitudes sadias no seio das vivências humanas e espirituais. Eles vivem, sim, e secretamente tocam os nossos melhores propósitos. Então, nós nos encontramos na sintonia dos nossos corações. E no lugar da saudade, eles deixam toques de luz em nossas auras. E fazem isso por amor, jamais por apego, porque em seus olhos brilha a chama do Eterno, o mesmo Eterno que eles veem em nossos olhos. Há esse Eterno neles, em nós e em todos os seres. Sim, eles vivem e não são fantasmas coisa nenhuma. E eles vêm cheios de amor para erradicar as trevas ilusórias da morte em nós e exaltar a luz da vida. E os seus olhos têm o brilho de milhões de sóis juntos. Eles vivem, amam, riem, brilham e seguem. Então, vamos fazer o mesmo? Que no lugar da tristeza, o amor faça eclodir o brilho dos milhões de sóis em nossos olhos. E que tudo melhore como deve ser. Eles estão aqui só por amor. Porque eles vivem, eles vivem, eles vivem. Então, pessoal, tá aí o texto. Espero que tenha sido bom para vocês. Um abraço.